Marcelo, seja bem-vindo ao podcast. Um grande prazer estar aqui com você, Vitor. Maravilha. Marcelo, para a gente começar, conta um pouquinho, quem que é o Marcelo? Bom, o Marcelo é um cara de 66 anos de idade que foi advogado uma boa parte da vida dele. Na verdade, eu sou de uma família de advogados. Eu sou talvez a sexta geração, eu represento a sexta geração de advogados. Depois de mim já tem sobrinhos e sobrinhos netos e não sei o quê. Na minha família, ser advogado não é bem uma vocação, é quase um karma, é aquela coisa que... É uma obrigação, né? É quase uma obrigação. Quando chegou minha hora de prestar vestibular, aos 17 anos de idade, eu acho uma sacanagem você, aos 17 anos de idade, ter que optar, né, escolher o que você vai fazer da sua vida inteira, né, da sua vida profissional. Eu achava que era a vida inteira, depois você vê que a vida muda também. Mas, aos 17 anos, quando eu tive que optar, eu cheguei a vacilar. Por incrível que pareça, minhas opções eram psicologia, história ou direito. E aí eu caí na tradição da família e fui cair no direito mesmo, que assim, é aquela coisa um pouco por acomodação até. Eu já vou ter onde trabalhar, tem um escritório do irmão, tem um escritório do tio, tem um escritório de não sei quem, pô, vou ter onde trabalhar. Não me encantei com o curso de direito, sinceramente, não me encantei, mas fui até o fim dele. E eu tinha uma grande paixão, que era o marketing e a publicidade. Assim, naquela época havia poucos livros em português sobre marketing, sobre propaganda, publicidade, coisa e tal, mas os poucos textos que me caíam na mão eu devorava e lia tudo de todo jeito, e artigos que saíam, coisa e tal. E eu tinha um conceito na cabeça que era o seguinte: eu preciso achar um nicho de mercado, que é um conceito muito de marketing, né? O que é um nicho? É aquele espacinho no mercado que você pode dominar, mesmo que ele seja pequeno. É aquela história, pô, é melhor ser cabeça de sardinha do que bumbum de baleia, né? Não adianta eu estar num grande mercado, coisa e tal, mas onde eu vou ser simplesmente mais um. E é o que aconteceria comigo se eu não tivesse uma especialidade, porque sei lá, minha OAB no estado de São Paulo é 52 mil e alguma coisa, quer dizer, ou seja, antes de mim, só no estado de São Paulo já tinha mais de 52 mil advogados. Então, hoje, para curiosidade, eu acredito que deve estar perto dos 500 mil. Deve estar perto dos 500 mil, isso no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Eu seria mais um advogado, aquele que faz um pouco de tudo, coisa e tal. Então, eu tinha esse conceito do nicho. Quando eu consegui, cavando, e por indicação de amigos e ajuda de outros, eu cavei uma bolsa de estudos e fui fazer um mestrado na Universidade de Nova York, mestrado em Direito, na NYU, New York University. E lá, por um daqueles acasos, a vida faz... Eu cheguei à conclusão de que o acaso tem uma importância imensa na vida da gente, né? Eu fui cair num curso onde o professor, eu nem lembro que nome de curso era, um daqueles cursos que eu tinha que fazer, e, sinceramente, esse aí eu fui pelos créditos e porque ele me deixava ficar mais uma hora na cama de manhã. Ele começava uma hora mais tarde do que os outros, e eu conseguia dormir uma hora a mais. Isso aqui que a gente falando nessa temperatura que a gente está não faz diferença nenhuma, mas se transporte a minha idade daquela época, eu tinha 22, 23 anos de idade, e numa Nova York, onde estava fazendo, naquele período que eu me matriculei para esse curso, sei lá, 16 abaixo de zero, cheguei a pegar. Deus me livre. Então, assim, pô, ficar uma hora a mais na cama para um moleque de 22, 23 anos com frio, e ainda mais, eu nasci em Santos, então eu sou rato de praia. Então, ali, eu fui fazer esse curso por causa do horário, e eu acabei descobrindo, nesse curso, o franchising. Obviamente, descobri o aspecto jurídico, né, do franchising, coisa e tal. E falei, pá, tá aí, eu vou voltar para o Brasil e vou ter o meu nicho, porque eu vou ser o primeiro advogado especializado em franchising do Brasil. Caramba, uma curiosidade, né? Que ano que foi isso? Pois é, isso foi eu estudei lá em 1977, 1978. E já existia uma matéria dedicada para franchising? Lá não era dedicada, era sei lá, eu não lembro mais o nome, mas devia ser alguma coisa assim, contratos atípicos do direito anglo-saxão, qualquer coisa dessa. Mas o professor que dava essa matéria,
era um apaixonado, um especialista em franquia. Então, assim, uma boa parte do curso ele falou sobre franquia. Que Ele legal. falou de outros contratos também, mas falou muito do contrato de franquia. E aí caiu a ficha. Falei, é assim que o McDonald's consegue estar em tantos lugares em volta do campus. É assim que a Burger King consegue estar aqui. Ah, é desse jeito que não sei quem cresce. Assim, falei, esse negócio é legal. Eu vou ser advogado especializado em franquia quando eu voltar para o Brasil. Isso no final de 78, que eu voltei para cá, né? Segunda metade de 78. Só que quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém fazendo franquia, né? Não existia. Para você ter uma ideia, o Boticário começou a fazer franquia em 1981. A Localiza começou em 1983. A gente, em 78, tinha 2, 3 empresas que faziam franquia e nem sabiam que faziam franquia, né? Então, aí eu fiquei pensando o seguinte, falei, se eu for depender disso para viver, eu vou morrer de fome. Eu acabei criando um semi-nicho, onde eu não era o único, mas era dos poucos, e eu me especializei em contratos que tinham a ver com as minhas paixões, que eram marketing e propaganda. Então, eu acabei sendo um advogado especializado em contratos que envolviam marketing, publicidade, coisa e tal, e acabei, por causa disso, acabei indo virar advogado do Play Center, e como advogado do Play Center, eu acabei, um belo dia, eu viro diretor jurídico da Associação Brasileira de Anunciantes, onde eu acabei encontrando várias pessoas muito interessantes, quase todo mundo marqueteiro ali, dos melhores, e um desses marqueteiros era o professor Marcos Cobra, da Fundação Getúlio Vargas. Ele tinha sido contratado por uma editora, pela McGraw-Hill, naquela época existia, tinha uma filial no Brasil. A McGraw-Hill queria lançar uma coleção de livros de marketing de brasileiros para brasileiros, porque a maior parte dos livros de marketing até ali eram livros de marketing americanos ou ingleses traduzidos para o português. Havia poucos livros, inclusive o Marcos Cobra era autor de alguns dos poucos livros sobre marketing escritos por brasileiros. E a McGraw-Hill resolveu falar, vamos fazer uma coleção de livros de marketing de brasileiros para brasileiros. E ele chegou, me procurou e disse, Scherto, você não quer escrever um livro sobre os aspectos jurídicos do marketing, já que você domina os dois ambientes? Aí, tá bom. Tá. Então, olha, o Milton Mira, que era o diretor na McGraw-Hill, ele queria que você escrevesse um capítulo para ele ver se você sabe escrever. Né? Então, de repente você não sabe escrever nada, de repente você escreve petição e não sabe escrever um capítulo de livro, né? Não consegue escrever um livro. E aí eu escrevi, o capítulo que eu escrevi para levar para ele foi os aspectos jurídicos do franchise. Eu levei esse capítulo e eles me chamaram para um almoço e disseram, olha, estou gostando, você escreve direitinho, coisa e tal, dá para você escrever o resto do livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Falei, ótimo, eu quero escrever o livro, mas não é esse. Eu quero escrever o resto do livro sobre franchising. Tá certo, não tem mercado para isso no Brasil, você está louco, franquia aí não existe. Nós estamos falando de 1985, 86, por aí. Não tem, não acontece, esse negócio não existe no Brasil, você vai fazer o quê com esse negócio? Quem é que vai comprar esse livro? Ninguém vai comprar. Eu insisti, e o Milton disse, tá bom, vai, cara. Talvez eu vá perder dinheiro com esse livro, talvez eu vá me arrepender profundamente, mas você argumenta bem, pode escrever o resto do livro sobre franchise. E foi o que eu fiz. E para escrever esse livro, eu comecei a conversar com as poucas pessoas que faziam franchising no Brasil. Comecei a marcar uns almoços. Aí, no primeiro almoço, éramos 2 pessoas. No segundo almoço, já eram 4. Um levou um amigo, outro levou outro amigo. Eu sei que um belo dia nós já éramos 80 pessoas almoçando juntos, já tinha virado. E aí foi o embrião da Associação Brasileira de Franchising. Um belo dia eu propus a criação. Daqueles 80 e tantos que estavam lá, a maioria não quis saber, porque ia dar trabalho, mas uns 8 ou 9 toparam e a gente criou a ABF, cuja ata de fundação, aliás, o estatuto inicial e a ata de fundação, eu redigi à mão, era uma exigência da época do cartório, registro civil, não sei o quê, tinha que escrever à mão, por que ninguém consegue me explicar. Caramba. Mas a ata de fundação fui eu que escrevi. Tá? Marcelo, e esses primeiros players ainda têm uma operação de franquia? A grande maioria, sim, estão aí. Até o mesmo que o cara não esteja, por exemplo, um dos caras que estava lá comigo criando a associação era o Miguel Kriegsner, fundador do Boticário. Ele não está mais na posição de CEO, hoje está o Arthur Grimbaum na posição, mas o Miguel continua acionista, está lá, participa do conselho, etc, etc. Então, sim, a maioria continua ali. Um dos caras morreu, assim,
mas a grande maioria, sim, continua ativa. Eu acredito que ativo dentro da associação, eu sou, se não for o único, sou um dos únicos dentro da ABF. Até recentemente eu ainda fui conselheiro da ABF. Hoje em dia eu não sou nada, não tenho nenhuma função lá, sou um apoiador e torço pela ABF e ajudo no que eu puder, mas sem nenhuma função diretiva. Assim. Sou Perfeito. um mero associado. Ótimo, perfeito. E então, continuando a sua história, vocês fundaram a ABF? A gente fundou a ABF, assim, só que um pouco antes de fundar a ABF, eu acabei criando, junto com um sócio, o que hoje é a Xerto Consultoria. Foi a primeira consultoria de franquia, não só do Brasil, mas da América Latina mesmo. A gente era a primeira consultoria especializada nisso, e é muito engraçado, porque cada um tinha a sua atividade, tanto eu como ele, tínhamos o nosso trabalho, e a gente trabalhava na consultoria à noite, nos finais de semana, coisa e tal, era quase um hobby, né? Mas a gente era uma cachaça, e eu levei essa vida da advocacia em conjunto com a consultoria durante 4 anos. A gente criou a consultoria em outubro de 86, a gente só foi formalizar ela no início de 87, mas como a maior parte das pequenas empresas desse Brasil, ela teve um começo informal, vamos dizer assim, sem um contrato social devidamente registrado, coisa e tal. Então, a gente começou em outubro de 86, o que significa que este ano a gente vai completar 35 anos de empresa. Né? Esse sócio já saiu faz muito tempo, ele ficou, acho que 9 anos na empresa só. 9 anos é muito tempo, né? mas ele já saiu faz mais de 25, então realmente foi só. Né? E estamos aqui e fomos crescendo e começamos a trabalhar não só com franquias, mas com canais de venda de uma forma geral, que a gente começou a aplicar ferramentas do mundo das franquias em outras formas de venda, de distribuição, né? de acesso ao mercado, canais de acesso ao mercado. Perfeito. Então, sim, veio, né? e temos nos dado bem. Com certeza, muito bem. Nada do que eu fiz eu me arrependo. Já teve momentos de me arrepender muito, quando veio o plano Collor, etc. Já, se eu fosse advogado, eu estava melhor. Mas eu realmente eu não curtia a advocacia, e eu curto muito isso que eu faço. Eu sinto até que eu não trabalho, cara, é diversão, é uma forma de diversão especial de trabalhar com isso que eu faço. Eu acho que isso é o principal de qualquer carreira, né? E como que foi essa sua transição da parte jurídica para essa parte de consultoria de franquia? Não foi fácil, porque, na verdade, acho que a coisa mais difícil, você vai entender muito bem isso, eu pensava muito como advogado. Então, é duro você desligar aquela maneira de pensar, porque qual é o grande problema do advogado? Para a função dele é maravilhosa, mas quando ele vai exercer outras funções, principalmente quando ele vira empresário, como eu virei, é que o advogado procura sempre o risco zero. Né? E no mundo dos negócios, o risco zero não existe, você precisa correr riscos. Então, me angustiava muito correr riscos, eu queria buscar sempre a ausência de risco. Pô, não existe isso, o que existe é gestão de risco, o que existe é risco calculado, o que existe é você analisar muito bem as coisas antes de fazer, mas o risco é inerente ao mundo dos negócios e é inerente àquilo que a gente cria até no mundo dos negócios. Nós temos trabalhado muito nos últimos anos com a criação de conceitos de varejo, trabalhando com indústrias que não têm operação de varejo, e nesses casos a gente cria o conceito de varejo, começa, na maior parte dos casos, é uma folha de papel em branco, ninguém sabe o que vai sair daquilo ali, e você vai, um pouco por experimentação, um pouco por análise, um pouco por verificação do que existe em outros mercados, você vai criando um conceito de negócio, mas quando ele fica pronto, diz, agora vamos testar ele na prática, a gente não sabe se ele vai dar certo ou não. Tanto que eu insisto muito no teste prático. Então, sei lá, nós criamos, dentro dessa linha, a gente criou as lojas da Havaianas. Pô, só pode ser sucesso? Não sei, pô, será que realmente vai ser sucesso? Será que alguém vender só Havaianas vai sustentar aquela loja? Vai dar para pagar aluguel, pagar funcionário? Na verdade, assim,
o Word, Excel, PowerPoint aceitam qualquer coisa. Então, a gente faz todas as análises com baita de um cuidado, mas você só vai descobrir se realmente funciona quando você coloca a primeira loja da Havaianas na rua. Teve um episódio muito divertido. A gente criou as lojas da Havaianas, as lojas da Samsung, as lojas da Hope, Lingerie, a gente criou a Casa Balduco. A Casa Balduco foi um caso sensacional, porque nós e a Balduco achávamos que nós estávamos criando um empório que tinha um pequeno café. Foi isso. A primeira loja que foi para a rua, a loja Teste, ali no Jardins, aqui em São Paulo, ela foi para ser assim, era um empório que tinha um pequeno café, um cantinho que era um café. E quando começou a funcionar, o público entendeu o seguinte: não, isso aqui é um café. Isso aqui é um café, e eu quero mais espaço para café. Pô, tá sempre lotado isso aqui, tem pouca mesinha. Então, com 15 dias de funcionamento, aquela loja passou por uma reforma, uma alteração de layout, para colocar mais mesinha. Só que aí o balcão não era adequado, o equipamento por trás não era suficiente, coisa e tal. Tanto que aquela loja agora, durante a pandemia, foi fechada, porque ela realmente não é a loja ideal. A gente foi estabilizar o conceito na loja 3. As outras, hoje tem cento e tantas lojas da Casa Balduco por aí, elas são réplicas da nossa loja 3. Não são réplicas da loja 1. Obviamente, não houve uma mudança radical da 1 para 3, mas houve uma série de mudanças. Já a Havaianas, a primeira loja e a loja número 500 são muito parecidas, né? A loja da Samsung mudou muito pouco da primeira para as que depois foram realmente implantadas. E hoje são, sei lá, 270, 280. Então, nós temos criado pontos de venda das coisas mais absurdas que você possa imaginar. Criamos uma rede de lojas, uma grande indústria de sementes, para vender semente direto ao produtor final. Criamos uma loja para vender aço, para a maior produtora de aço do mundo. A gente criou uma loja que vende aço. E assim, tem sido uma vida muito divertida. Todo dia eu aprendo. Sim, por mais que eu ache que eu já sei, quando eu acho que eu estou sabendo tudo, as perguntas mudam. Então, tá, esse Tem uma mundo, pandemia aí para vem uma agitar as pandemia que muda coisas. tudo. Pô, sinceramente, eu acho que essa pandemia ninguém queria, poderia ter tido efeitos muito menores do que teve se tivesse sido gerida da forma adequada e tudo mais, coisa e tal. Porém, essa pandemia trouxe efeitos extremamente positivos também para tudo, né? Muitos negócios quebraram, negócios que não mereciam quebrar, que foram apanhados no contrapé. Então, assim, eu não sou uma poliana, eu enxergo todos os efeitos nocivos desta pandemia. Eu perdi amigos, né? Morreram parentes de amigos, etc. Neste momento, estou com 2 amigos internados, um deles em estado sério. Então, eu sei que não é uma brincadeira, porém, eu gosto de olhar sempre o lado positivo. E essa pandemia obrigou a gente a sair da zona de conforto, né? Todos nós, e eu sou um deles, assim, a repensar a forma como a gente trabalha, a repensar os próprios negócios, a identificar outras oportunidades, outras frentes para as quais a gente podia avançar e coisa e tal. Então, eu estou tentando tirar algo de positivo de algo que A está parte sendo ruim a gente já extremamente tem, negativo. né? Pois é, Então, o ruim você já o que tem, nos né? resta é olhar para o bom. Vamos, assim, não há nada que eu possa fazer com relação à pandemia, a não ser me cuidar, né? Eu estou em home office, eu não estou deixando as pessoas da minha equipe irem para o escritório, porque eu tenho medo da contaminação. Eu passo álcool gel de meia hora, lavo as mãos. Agora não lavo nada, estou com a mão quebrada, aqui é um Eita. inferno lavar as mãos, então tem que ser higienização de outro jeito. Mas, assim, com relação a isso, não tem nada que eu possa fazer. Eu não consigo mudar a cabeça dos governantes, eu não consigo produzir vacina. Então, o que eu posso fazer? Eu posso me cuidar e eu posso avaliar o seguinte: tá bom, primeiro, o que eu posso fazer para ajudar quem está em estado de necessidade? E acho que esse foi um dos efeitos positivos dessa pandemia. Estimulou muito a solidariedade entre as pessoas. Estou vendo muito, e é muito engraçado porque disso a imprensa não fala ou fala muito pouco, né? Você tem empresários fazendo coisas muito legais e muito boas
para a comunidade onde estão inseridos. Assim, minha mulher e eu estamos fazendo algumas coisas, algumas muito pequenininhas, do tipo ajudar uma ONG que chama Pão do Povo de Rua, que quase por um milagre, porque tem uma estrutura super precária, mas alimenta 1.500 pessoas, né, moradores de rua por dia. Moradores de rua Caramba. é feio dizer, pessoas em situação de rua, né, que é a forma Uhum. politicamente correta de dizer, mas são pessoas que vivem na rua, que estão vivendo na rua, e que muitas vezes não tem o que comer, sabe? Assim, aquela refeição que a gente consegue levar para ela é a única refeição do dia. Aquilo muitas vezes é a diferença entre a vida e a morte. Então a gente está ajudando ali, procurando ajudar ao máximo, mas eu estou vendo à minha volta um monte de gente ajudar, ONGs mil, e pô, tem um cliente nosso, que é o Gerando Falcões, que a gente também trabalha muito com franquia social. Pega Legal. programas sociais bem resolvidos, ONGs que têm programas sociais bem resolvidos, e ajuda a replicar esses programas em vários lugares. Então, um dos nossos clientes, que está muito na mídia ultimamente, é o Instituto Gerando Falcões, faz um trabalho lindíssimo, maravilhoso nas favelas, e pô, tem muito empresário ajudando a Gerando Falcões, muita gente ajudando. Então, tem muita coisa solidária acontecendo, e gestos solidários assim com o vizinho, coisa e tal, não é só com, né, com ONGs, com grandes projetos, mas eu acho que essa pandemia expôs muita coisa boa, fez aflorar muita coisa boa, também fez aflorar muita coisa ruim. Essa Uhum. politização, essa polarização. Eu não tenho mais a menor paciência para redes sociais como o Facebook, alguns grupos de WhatsApp aí, sinceramente, eu nem abro, porque eu fico com medo que vai estar ali, porque é o bolsonarista descendo o cacete no lulista, que grita com o dorista. Pô, eu não sou ista nenhum, pô. Eu sou um ser humano, eu sou um brasileiro, eu quero que esse país vá para frente, não quero que ele vá nem para a esquerda nem para a direita, eu quero que ele vá para frente. Né? Assim, É isso. Isso eu acho que é super importante. A gente realmente prestar atenção no que vai acabar agregando e dando oportunidade a gente fazer o bem. é Acho que o isso aí. resto a gente precisa realmente desconsiderar. É isso aí. O, E atuar, Vitor, em cima daquilo, isso é uma coisa que eu estou falando desde o começo da pandemia, para o meu pessoal, para a minha equipe. Seguinte, não fica se preocupando com as coisas que você não consegue controlar. Assim, tenho amigos que leem o jornal e entram em desespero já de manhã, porque só tem notícia ruim, e que a CPI, e que o Bolsonaro, e que o Renan, e que não sei o quê. Eu sempre pergunto o seguinte: tem alguma coisa que você possa fazer com relação a isso? Sabe? A não ser quando chegar a próxima eleição, você vai poder escolher alguém, e aí espero que você escolha bem, né? Que você cumpra o seu uhum. papel mesmo. Mas, assim, neste momento, tem alguma coisa que você consegue fazer com relação a isso? Não, não tem. Então, não perca tempo com isso. Minha mãe costumava dizer que problema que você não consegue resolver é melhor considerar resolvido e passar para o próximo, até chegar num que você possa resolver, até chegar num que esteja sob o seu controle, sobre o qual você possa atuar. Então, eu estou dedicando muita atenção à minha empresa, à equipe, assim, sofremos muito com essa coisa de home office, porque o pessoal mais jovem sente muita falta do contato pessoal, do Uhum. contato direto. Então, e a gente não soube conduzir isso no início da pandemia, não soube perceber certas necessidades, não soube agir. Eu fiz coisas que não devia ter feito, outras pessoas dentro da empresa fizeram coisas que não deviam ter feito, agiram de forma que não deviam ter agido. Estamos fazendo o máximo que nós podemos para corrigir isso, para deixar a vida de todo mundo ali melhor. Nós temos um lema dentro da Sherpa, na verdade é o nosso valor, é um único valor. Assim, nós somos gente que é bom ter por perto, é assim que a gente se define, é assim que a gente gosta de se ver. Que legal. Então vamos ser gente que é bom ter por perto, a começar pelas pessoas que trabalham com a gente, que vivem com a gente, que nos cercam no dia a dia. Pô, vamos começar por aí, porque isso eu consigo controlar. Eu não consigo controlar a pandemia, mas eu consigo controlar como eu reajo a ela. Né? Então, Uhum. vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Agora uma dúvida que eu tenho, que você fala bastante disso e eu acho que muita gente tira disso de uma filosofia estoica. Você chega a estudar esse estoicismo ou é realmente uma coisa que veio naturalmente? Veio naturalmente, veio naturalmente. Não tem essa coisa, não. E eu não gosto de sofrer, né? Porque o estoicismo está um pouco ligado com essa ideia de que
sofrer é bom. Não, não, sofrer não é bom. Eu gosto da vida Uhum. boa, eu gosto de conforto, eu gosto disso, gosto daquilo. Mas, assim, tem uma coisa meio de seguinte, eu não consigo fazer nada a respeito, então deixa para lá, deixa eu É focar isso. naquilo que eu gosto. Porque você ficar tentando agir em cima de algo que você não controla só gera frustração e ansiedade, né? E depressão, porque você não consegue. Então, é aquela coisa... Pô, assim, eu, sinceramente, até te confesso, eu não tenho lido a parte política do jornal. Pode me chamar de alienado, pode chamar do que quiser, eu não tenho lido, porque tem me feito muito mal. As notícias têm me feito... Eu percebi que estavam, inclusive, atrapalhando, prejudicando a minha capacidade de tomar decisões, de tomar caminho, de liderar. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe para liderar, eu tenho 50 pessoas lá que dependem do meu direcionamento. Se eu começar a me perder, se eu entrar em depressão, cara, eu vou levar Uhum. 50 neguinhos, 50 neguinhos e suas famílias, né? Pô, então, de repente, eu Exato. estou impactando aí 200 pessoas diretamente. Cara, eu não posso me dar esse luxo. Então, não sei se é estoicismo, não. Eu acho que eu prefiro pensar que é realismo mesmo. É realmente. Eu acho que É, isso é a mentalidade que todo franqueador ele tem que ter nesse momento, né? De focar no seu próprio negócio e fazer os seus testes, ver o que funciona nessa nova economia, se é que a gente pode chamar assim, e realmente se adaptar. A Sandra Chayo da Hope fala isso, pô, uma frase muito boa, ela é que não é sensacional, o mais adoro a forte, Sandra. né? É, É, exato. Ela participou aqui do podcast também, deu uma baita aula pra gente. E não, ela e fala que não é o você vê, mais assim, forte. é muito interessante isso que você está falando aí. Que eu vi no começo da pandemia alguns clientes meus, algumas empresas franqueadoras que estão próximas a mim. Então, eu vi, por exemplo, o Caíto da Tiribins, que é um cara extremamente criativo, e a equipe dele é extremamente criativa, inovadora, e não tem medo de experimentar, né? Pô, eles Uhum, logo sacaram aí, assim, 10 formas diferentes de vender com a loja fechada. E puseram as 10 em prática. No primeiro mês já ficou claro que 6 delas eram uma porcaria e não funcionavam. Não faz mal, 4 funcionam, sabe? uhum. E tem coisas que, mesmo quando passar a pandemia, eles aprenderam lições e aprenderam novas formas de vender, de interagir com o cliente, que continuarão sendo usadas depois que o mundo voltar ao normal, seja o normal que ele for. Eu não sei como é que vai ser o normal. Exato. Mas, É, e assim, a gente não pode desconsiderar uma boa crise, né? Isso gera oportunidade para a gente se realmente desenvolver e desenvolver novas formas de negócio. O que vincula um pouco com a questão de teste que você estava falando bastante, que a gente precisa testar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente aplica esse teste em, por exemplo, uma franqueadora que tem muitos franqueados dependendo. Como que a gente consegue fazer esse teste de uma maneira menos desgastante para todo o sistema? de forma geral, o que eu vi esses franqueadores fazer é começar testando nas suas lojas próprias, nas poucas lojas próprias, que a maioria deles tem relativamente poucas, mas começando a testar ali, para não fazer ninguém de cobaia. Uhum, Depois, aos poucos, pegando uns franqueados mais bem estruturados, com mais cabeça, mais voltados para isso, e começar a testar ali até estar seguro de que aquilo ali funciona, e aí enfia o pé no acelerador. Mas tem coisas que você não tem muita chance, assim, ou faz, né? Eu fico imaginando, eu tenho conversado muito com a Renata Vick, da Copenhagen, Brasil Cacau, Lindt, coisa e tal. A Renata é uma CEO espetacular, sensacional. E tem muita coisa que ela teve que aprender na marra, porque, vamos lembrar, a Páscoa, para uma indústria de chocolates, representa aí entre 30% e 35% do faturamento e por volta de uns 40% do resultado do negócio do ano. Então, aquelas 3, 4 semanas anteriores à Páscoa, cada vez mais é um período curto, porque antigamente a gente fazia a compra de Páscoa com uma baita antecipação, agora você faz em cima uhum, da hora. Então, são aquelas 2, 3 semanas anteriores à Páscoa, representam, sei lá, 40% do resultado dela no ano. E o ano passado, de repente, poucas semanas antes da Páscoa, é decretado um lockdown e ela teve que atravessar a Páscoa com 100% das lojas fechadas. E as lojas eram o único canal que ela tinha para vender. Ela teve que inventar um e-commerce, venda por WhatsApp e ações no Instagram. Assim, não houve tempo de testar, cara. Vamos e vamos, porque ela teve
sei lá, uma semana, 10 dias, para pôr no ar todo um sistema de e-commerce. Foi um trabalho de maluco, né? E ela conseguiu depois. Mas, assim, aí não deu muito tempo de testar. Vamos fazer, porque, assim, ou fazemos isso ou estamos mortos. Então, é mais ou menos aquilo lá, a situação ruim eu já tenho. Vamos ver o que eu consigo tirar de bom disso, o que eu consigo fazer de bom. E conseguiram. O ano passado, conseguiram escoar 95% do estoque. Este ano, tiveram uma segunda Páscoa com as lojas fechadas, não 100%, mas a vasta maioria das lojas fechadas. Conseguiram escoar também 97% da produção. Então, assim, tem casos em que não dá muito tempo de testar, às vezes dá, às vezes não dá, né? Eu tenho feito muito teste, eu tenho conversado muito com o meu pessoal de marketing e tenho dado muita liberdade a eles para testar formas novas de interagir com o mercado. Pô, só que fazer aquilo que no mercado aí do marketing digital se chama de teste AB, né? Você coloca duas alternativas no ar, assim, as primeiras pessoas que acessarem vão ver de um jeito, as outras vão ver de outro, e aí vão ver qual gera mais clique, qual gera mais comentário, qual gera mais compartilhamento. Aí, pô, essa, então tá bom, abandona a outra, fica com essa. Agora, entre essa e a outra aqui, o que vai acontecer? E vai testando. E eu digo assim, não tem que ter medo de errar. Tem que ter um pouco, acho que todas as empresas hoje em dia têm que ter um pouco a mentalidade de startup, que é essa, o que eu tenho lidado muito com startup. E o que eu acho mais maravilhoso nelas é que não tem medo de errar, não tem medo de tentar. Errou, volta atrás com certa, assim, obviamente você precisa tomar cuidado com o erro, né? Você não pode errar pulando do 15º andar, porque aí não tem volta. Você tem que ir experimentando, né? Começa pulando do primeiro andar, né? De preferência com um colchão lá embaixo. Você vai experimentando aos poucos. Mas tem horas, como o Amir Klink, que tinha uma frase que chega uma hora que não tem mais. Você planejou, tomou todos os cuidados. Tem uma hora que a única coisa que resta fazer é partir, né? Você tem que botar o barco na água e ir embora, né? Não tem muito jeito. Assim. É isso mesmo. E uma coisa que a gente tem que ficar muito esperto com essa questão de startup é porque, principalmente, a gente vê muitas startups que acabam levando muito a sério essa questão de falhar e pivotar e acabam perdendo muito o foco. Eu acho que o que a gente precisa ter no meio de toda essa pandemia também é especificamente foco para não abandonar uma ideia antes de que ela consiga ter o tempo de maturação. E aí eu queria saber a sua opinião, especificamente nisso de foco. Você tem diversos negócios, certo? Você está com a Acerto Consultoria, tem a Franchise Store e acredito que tem a participação em muitas outras franqueadoras. Como que você consegue diversificar, se foi uma coisa que foi construída um a um, ou você conseguiu realmente acabar diversificando isso com mais de uma operação ao mesmo tempo? Na verdade, assim, eu acho que é fundamental, no meu caso, por exemplo, funciona para mim, ter alguém que é focado em cada uma delas. Tem alguém cujo foco é aquilo ali, tem o dono daquele negócio ali. Eu participo, eu me envolvo, eu estou ali, eu contribuo, mas tem alguém que é quem toca aquilo no dia a dia mesmo, que é o responsável, que é quem vai fazer as coisas funcionarem de acordo com o planejamento. Se você olhar, é o que fazem todos esses grandes empresários que estão aí, que tem vários negócios. Em cada um deles, você pegar tudo que o 3G lá tem, o Jorge Paulo, o Beto e o Marcel, em cada uma das empresas tem um baita CEO, tem um baita CFO, cujo foco é aquela empresa, não é outra. Né? Então, você tem que ter. Foco, para mim, é fundamental, é sensacional. E acho assim, uma coisa que eu acho muito importante, nós estamos falando da mentalidade de startup, que eu acho que hoje em dia é crucial que ela esteja presente em qualquer tipo de empresa. Mas você tem que mesclar os jovens que têm essa ousadia, essa vontade, com gente mais velha. Eu acho que o melhor time não é um time só de jovens inexperientes, com vontade de experimentar tudo, nem é um time só de gente mais velha que quer ficar do jeito que sempre foi e não quer mexer, porque sempre deu certo assim, para que a gente vai mudar? É você ter esses times interagindo e contaminando. Eu acredito muito no poder da contaminação positiva, né? Não é só o vírus, não são só coisas ruins que contaminam. Eu tenho certeza de que qualquer um de nós, ele ou ela é a síntese
das pessoas mais próximas que estão à volta. Alguém diz, você é a somatória das 5 ou 6 pessoas que estão à sua volta. Eu não sei se são as 5 ou 6 ou as 10 que estão à sua volta, mas não tenho dúvida de que o ambiente onde a gente está inserido, as pessoas com quem a gente convive, tem uma influência enorme na nossa maneira de pensar, de ver as coisas e até de agir. Então, eu acho que um time tem que ser um time diverso. Ele tem que ser um time com gente mais nova, gente mais velha, gente que é muito operacional, gente que é muito estratégica, gente que gosta de ir para a esquerda, gente que gosta de ir para a direita. Assim, tem que ter de tudo um pouco para a gente conseguir. Fundamental. Acima de tudo isso, tem que haver respeito, né? Tem que haver e tem que haver um propósito conjunto, um propósito comum. Todo mundo tem que saber em que direção nós estamos aqui para quê? Isso é uma coisa que eu tenho insistido muito com a minha equipe. Assim, a gente levanta e vem para frente do computador ou vai para o escritório para falar. Por quê? Por quê? Qual é o nosso propósito? E lá a gente tem um propósito muito claro, que é de impactar positivamente a vida das pessoas que estão à nossa volta. Assim. Então, nós estamos lá para impactar positivamente a pessoa que trabalha com a gente, o cliente, os funcionários do cliente, o franqueado do cliente, o funcionário do franqueado do cliente. Nós estamos ali para impactar positivamente as pessoas. Então, assim, tendo em vista que existe esse propósito, tendo em vista que existem certos valores, nós temos, como eu disse agora há pouco, tem um valor que para nós está escrito em letras garrafais, mas ele não se limita a estar escrito em letras garrafais na parede do escritório. Ele está dentro de nós. Assim, nós somos gente que é bom diariamente. ter por perto. Nós somos gente que é bom ter por perto. Então, isso significa que nós temos que nos comportar como alguém que é bom ter por perto. Então, toda vez que você for fazer alguma coisa, você pensa, isso aqui, uma atitude dessa, alguém que é bom ter por perto praticaria essa atitude. Então, se a gente olhar isso, então a gente tem um propósito, a gente tem valor. E aí a gente solta as pessoas e deixa cada um fazer o que faz de melhor e uma contaminar a outra. Então, eu posso contaminar alguém com a minha experiência, com a minha vivência, com o fato de eu já ter visto esse filme algumas vezes, por exemplo, o filme da crise. Pô, assim, eu não me deixei, essa crise aqui não me balançou por uma razão simples. Eu já passei por tantos fins do mundo e eu sei que o mundo não acaba, né, que, pô, assim, essa aqui é mais uma crise. Eu vi gente no começo dessa pandemia, dessa crise, assim, querendo cortar os pulsos, gente entrando em depressão profunda, gente achando que o mundo tinha acabado, o mundo acabou, o Brasil acabou. Eu tinha uma funcionária lá, uma colaboradora, que pô, um belo dia ela me ligou aos prantos, dizendo: eu vou morrer, você vai morrer, minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer, todo mundo vai... Calma, não morreu ninguém ainda. Vamos esperar? Sim, vamos morrer, todos nós, em algum momento. Só que eu não quero morrer já. Então, o que a gente pode fazer para não morrer já, ou não morrer por causa desse vírus? Calma, sabe assim, põe, né? Uma coisa que eu digo sempre, tá? Quando você se apavora numa situação de crise, é como alguém que está atravessando um rio com água pela cintura, mas começa a se debater. Assim, em vez de ficar de pé, fica tentando. Pô, calma, fica de pé, põe o pé no chão, que aí você vai descobrir a água está aqui. Tem gente que morre afogada com água pela cintura por pânico, porque entra em pânico e não faz o que seria racional fazer, não faz aquilo que está sob o seu controle. Né? Então, acho que isso é. Mas isso é muito interessante, porque quando você tem essa combinação de gerações, como a gente tem lá, eu contratei, a gente criou uma frente nova lá, uma área nova dentro da empresa, bem recente, e pela característica da área, nós chegamos a uma conclusão, eu e um sócio que não tem a minha idade, mas tem 40 e tantos, e nós chegamos a uma conclusão assim, aqui nós temos que pôr gente muito jovem, gente com, sabe, assim, faca nos dentes, sangue nos olhos, uma puta vontade de experimentar, de fazer coisa nova, e a gente fica de fora, aparando quando sai da linha só, pô, mas solta, dá liberdade. E contratamos, tem lá uma equipezinha, assim, é uma equipe mínima, são 3 pessoas nessa área. Pô, a mais velha tem 23 anos de idade. Então, assim, e está sendo sensacional, por enquanto. E nós estamos aprendendo muito com eles, e eles estão aprendendo muito com a gente. Então, essa coisa, quando existe boa fé, quando existe, vamos dizer assim, confiança, quando existe caráter, né? Não existe desonestidade, e você contamina o outro com a
as tuas características, com aquilo que você sabe, com o teu conhecimento, e o outro te contamina também, isso é maravilhoso, é sensacional. Eu acho que essa diversidade, né, em montar o time é justamente isso. Você traz experiência e também traz essa cultura de experimentação, e isso é uma equação fantástica, porque você diminui muito a curva de aprendizado da empresa. Então, você pega o que... você sabe priorizar os testes. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. E as startups fazem isso muito bem, né? Assim, você nitidamente você tem que dividir, porque tem startups e startups, né? Tem gente que, na base da porra louquice, acha que, com, sabe, assim, 3 linhas, 3 rabiscos no papel, está criando uma obra de arte. Não, não é assim, cara. O Niemeyer conseguia fazer uma obra de arte fazendo 3 rabiscos no papel. O Picasso conseguia, mas não é todo mundo que consegue. Então, assim, não é todo mundo que vai criar o novo Facebook, o novo Instagram, o novo WhatsApp, né? O novo iPad, o novo iPod. Não, não é, não é, não é. Então, você tem que saber que você precisa se cercar de gente que sabe o que você não sabe, você tem que saber ouvir. Então, tem startups aí que são sensacionais. Eu me envolvo bastante com uma organização, com uma empresa de investimento que chama Bossa Nova, que está investida em mais de 600 startups. Tem cada coisa ali maravilhosa, tem cada jovem ali que, puta, quando vejo o que o cara fez, eu falo, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não tive essa ideia? Então, tem uma meninada aí com umas ideias sensacionais e uma capacidade de realização sensacional. Mas tem hora que precisa escutar o mais velhinho, tem hora que precisa escutar quem já passou por aquilo antes, tem hora que precisa, né, beber no conhecimento, na experiência do outro também. E tem que ter essa humildade, assim como o cara super experiente tem que ter humildade para saber que, de repente, tem muita coisa para aprender. Eu, a vida inteira, fui assim, cara. Eu digo que eu costumo aprender com a pessoa que está cortando o meu cabelo, com o motorista de táxi, com meu filho e minha filha. Sim, eu aprendo o tempo todo, estou aprendendo o tempo inteiro, porque eu tenho muito para aprender, eu tenho muito para aprender. Né? Então, assim, espero continuar com essa mentalidade até morrer. Assim, eu não acho que você... tem gente que fala assim, mas você é o grande fera. Eu não sou nada, cara. Eu estou aprendendo todo dia, tem um monte de coisa no meu ramo que eu ainda tenho que aprender. E estou aprendendo, estou procurando aprender. Não, perfeito. E, Marcelo, você certamente é uma pessoa que tem contato com pessoas assim que são excepcionais em termos de conhecimento. Mas eu acredito que também o empreendedor, principalmente aquele que está começando a sua carreira agora, ou está começando a expandir a sua empresa, muitas vezes ele é muito solitário. O que você acredita, né, que é a chave para uma pessoa começar a desenvolver assim um bom networking e principalmente ter essa disponibilidade de compartilhar esses conhecimentos com todo mundo? Bom, primeiro, você tem hoje em dia uma série de eventos e espaços. Você tem, por exemplo, eu participo, sou um dos fundadores, um dos conselheiros de um negócio chamado Instituto Êxito de Empreendedorismo, que está aí, inclusive fornecendo mentoria, e tem coisas gratuitas, tem coisas pagas, tem de tudo, tem para todo mundo. Mas, acima de tudo, tem um baita networking que se faz lá. Né? E que, assim, se eu puder dar um conselho para quem está começando, assim, cultivem muito bem seu networking. O networking vai te ajudar pela vida inteira. Talvez seja dos ativos mais importantes, porque os conhecimentos que você tem hoje, com a mudança de tecnologia, eles podem se tornar irrelevantes ou podem perder muito do valor que eles têm hoje. Você hoje tem conhecimentos valiosíssimos. Então, você tem que manter um networking. Agora, um dos jeitos de você manter, cultivar o networking e tê-lo à disposição, ou com disposição para te ajudar, é você compartilhar. Eu nunca vi um cara que guarda tudo para si, que esconde, que tudo para ele é ser... Ele quer saber tudo dos outros, mas ele não conta nada. Eu nunca vi esse cara se dar bem em matéria de networking. Esse cara acaba sendo queimado. Então, uma das coisas importantes, e isso eu vejo muito em startup, o cara acha que ele tem uma ideia tão genial, tão maravilhosa, tão sensacional, que todos os outros querem copiar. Então, ele não conta nada para ninguém, não fala nada. Cara, não é por aí, não é por aí, não é por aí. Sinceramente, eu aprendo de novo. Eu tenho aprendido muito e o networking me ajuda, inclusive, a ajudar os outros. Né? Tem essa ONG aí, o Pão para o Povo da Rua, que eu estou procurando ajudar. Cara, eu já consegui várias coisas para eles em função do meu networking, porque também as pessoas que fazem parte do meu networking
sabem que eu sou confiável, sabem que eu entrego, sabem que se eu digo que aquela ONG vale a pena, é porque ela vale a pena, porque eu fui, não é superficial, eu fui ver, eu fui analisar, eu fui conhecer, fui ver a estrutura, fui ver quem está por trás. Então, assim, isso tudo vai criando, quando você compartilha, quando você abre, quando você tem que entrar numa estrutura de networking não perguntando o que eu vou conseguir arrancar disso, mas como é que eu vou conseguir contribuir para essa rede. Se você entrar com essa mentalidade e, de fato, começar a contribuir, as portas se abrem para você como um passe de mágica. É uma coisa que não tem nada de mágica, é lógica pura. Assim, as pessoas dividem com quem divide. As pessoas compartilham com quem compartilha. Assim, ninguém gosta de ninguém egoísta. Maravilha. E dentro de todos esses anos de empreendedorismo, de franchising, o que você acha que é a principal lição? A minha principal lição, cara, é que você não consegue nada sozinho. Você precisa dos outros. Nenhum de nós é uma ilha. Você precisa das pessoas que estão à sua volta. E se não precisa, deveria precisar. Sabe assim, você não faz nada sozinho. Você precisa se cercar de gente boa, gente que seja bom ter por perto, gente que contribua com o seu sonho e que tenha valores compatíveis com os seus. Não precisam ser exatamente os mesmos valores, mas eles precisam ser compatíveis. Você não consegue... tem aquela velha história aí que, assim, tem um ditado americano que é birds of a feather flock together. Passarinhos que têm a mesma plumagem, eles costumam voar juntos, costumam estar juntos. E minha mãe usava uma frase que eu acho muito divertida, ela dizia que passarinho que voa com morcego acaba dormindo de cabeça para baixo. Então, você precisa se cercar de gente que acredite nas mesmas coisas que você, tenha a mesma fé que você. Fé, não estou falando de fé religiosa, não, mas crença naquilo que você acha que é certo, né? As pessoas também têm que achar. Meu sócio Fernando, que assim, meu braço direito e esquerdo, é um cara espetacular, tá, meu sócio há 20 e tantos anos, e é muito engraçado porque nós temos personalidades completamente diferentes, mas crenças e valores que são absolutamente os mesmos, assim, absolutamente os mesmos. Confiança plena um no outro, e isso é fundamental. E tem um monte de coisa que eu consegui fazer porque ele e outras pessoas, eu estou falando dele, mas tem Fernando Guilherme, Paula, tem gente, acabou, quase 50 pessoas, ou mais de 50 pessoas agora que a gente andou contratando aí. Eu não conseguiria fazer nada se não fossem eles, se não fossem as pessoas que passaram pela minha vida, né? Eu aprendi com todas elas, e até quando eu achei que estava errando, eu estava aprendendo alguma coisa por dia. Porque tem isso, né? Deus tem feito uma mágica que é colocar na minha vida as pessoas certas na hora certa. E eu digo que, de vez em quando, ele coloca uma pessoa bem errada e bem canalha, que é para me ensinar uma lição que eu não estou aprendendo de outro jeito. Então, já colocou na Para minha... ficar Deus esperto. sempre coloca as pessoas... Não, de vez em quando coloca um canalha, um bandido, já colocou várias vezes, mas é para me ensinar uma lição que eu não estava aprendendo do melhor jeito. Ele estava querendo me ensinar, eu não estava aprendendo, ele, dá um jeito de ensinar. Porque, né, tem uma amiga minha, que aliás é minha advogada, que costuma dizer que a vida é o seguinte, se você não aprende com ela, ela te ensina do mesmo jeito. Ou você aprende ou ela te ensina. Maravilha. E uma última mensagem assim que você queira deixar para quem está escutando a gente? Eu acho que a grande mensagem que eu posso deixar é uma mensagem de otimismo. Assim. Tem muita coisa errada no mundo hoje, tem muita coisa errada no Brasil hoje. Estamos atravessando uma crise, talvez das mais dolorosas de todas as crises que eu passei por muitas. Essa aqui é que tem os componentes assim, que formam a tempestade perfeita, né? A combinação deles forma a tempestade perfeita. Nós temos uma crise sanitária, assim, absurda, nós temos uma crise política ridícula, né? O mundo inteiro está vivendo uma pandemia, nós aqui no Brasil estamos vivendo um pandemônio, né? E tudo isso gerando uma crise econômica brutal, muitos negócios fechando, muita gente perdendo o emprego. Mas esta crise, como todas as outras antes dela, vai passar. Eu não sei se ela vai passar daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos, mas ela vai passar. Então, assim, você tem que acreditar o seguinte, vai passar porque todas as outras passaram. E é muito interessante, se você olhar o gráfico do PIB brasileiro,
depois de toda a grande depressão, depois que o gráfico dá aquela mergulhada, ele dá uma estilingada, ele vai lá para cima, porque tem muita demanda reprimida, tem muito investimento represado, tem muitas ideias que estavam lá em ebulição, sendo preparadas e que, de repente, vão todas para a rua ao mesmo tempo. Sempre foi assim com a humanidade, né? Os períodos de maior crescimento foram, antes dele, vieram períodos tenebrosos, né? Assim, o Renascimento veio porque teve uma idade horrorosa, né? Antes, né? No mundo que era o mundo daquele tempo lá, coisa e tal. Sempre, depois de um período assim, ruim, negativo, vem um período de prosperidade. Então, esta crise, como todas as outras, vai passar. E enquanto a gente estiver atravessando essa crise, não entre em pânico. Então, eu vou dizer algumas coisas aqui que eu estou fazendo, não sou dono da verdade, mas assim, grupos de WhatsApp que só tem notícia ruim, só tem fake news, só tem aquelas coisas alarmistas ao extremo, corta. Se for muito mal educado sair deles, tem alguns grupos dos quais politicamente eu não posso sair, mas eu posso deletar. Veja lá, tem 130, agora há pouco tinha um aqui com 132 mensagens. Apaguei sem ler. Devo ter perdido uma ou duas boas. Sim, e me poupei de ler 130, que era uma porcaria. Sim, então, jornal, tá? Não precisa ler a parte de política, não tem nada bom, não vai ter nenhuma notícia boa na parte de política, não vai ter nada. Lê a parte, as histórias de empreendedores, a história de quem está fazendo sucesso. Aliás, cuidado com a imprensa de forma geral. Eu não sou anti-imprensa, muito ao contrário, eu sou favorável a uma imprensa absolutamente livre. Mas a imprensa gosta de divulgar o que é ruim. Assim, tem notícias boas que não conseguem repercussão, mas uma notícia ruim consegue muita repercussão. Eu vi, o dia desse aí, saiu num jornal aqui de São Paulo, uma matéria que eu achei sensacional, uma avó de 63 anos que, acompanhando as aulas online do neto, aprendeu a ler e escrever, que ela não sabia, ela era analfabeta, ela aprendeu a ler e escrever acompanhando as aulas do netinho. Né? Achei aquilo ali sensacional, mas me surpreendeu ter saído aquilo no jornal, que saiu num único jornal, não saiu com grande destaque, mas estava lá a notícia. Mas se aquela avó tivesse pegado o computador e matado o neto a pancada com o computador na cabeça, seria a primeira página de todos os jornais. Ou se o neto tivesse matado a avó. Então, assim, se a avó tivesse assistindo pornografia no computador do neto, aquilo ia ser notícia. Então, as notícias ruins tendem a repercutir, a ter muita repercussão, a ter muita divulgação. Então, a gente começa a achar que só existe coisa ruim acontecendo no mundo. Tem muita coisa boa acontecendo também. Não vou descartar que tem coisa ruim acontecendo, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, tem muita gente boa, tem mais gente boa no mundo do que gente ruim. As pessoas querem muito mais acertar, você tem muito mais gente querendo acertar do que gente querendo fazer maldade. Então, e essa crise, como todas as outras, vai passar, fica tranquilo. Não perca a calma, não perca a serenidade. É o momento de manter serenidade e continua se cuidando aí, porque esse vírus vai continuar conosco durante algum tempo. Perfeito. E eu acho que isso é uma das principais coisas que eu aprendi gravando esses episódios do podcast, é que quem realmente construiu uma coisa duradoura, que agrega valor para as pessoas, tem essa mentalidade de que existe mais bom do que ruim. Então, eu acho que isso realmente é uma coisa que todo mundo tem que levar. Eu já vi muita gente sofrendo muito, olhando só para a parte ruim, mas é o que você falou. Depois de uma crise, vem um período de prosperidade aí. Eu não tenho dúvida. Não existe nenhuma razão lógica para esta crise ser uma exceção. Não existe. Assim, essa é a vantagem, é uma das poucas vantagens de ser mais velho. Né? Eu tenho a vantagem de não pagar ingresso, eu pagar meio ingresso no cinema, eu posso parar em vaga de idoso, eu posso entrar no avião antes dos outros, não está me ajudando muito, nem o cinema, nem o avião, porque não estou indo, né? Nem um nem outro. Então, eu tenho umas poucas vantagens de ser mais velho, pouquíssimas. Eu tomo vacina, certamente, eu já tomei a minha primeira dose, e muito antes de você, coisa e tal. Mas são pouquíssimas vantagens. Mas uma dessas vantagens é eu ter vivido um monte de fins do mundo, é eu ter passado por um monte de crises antes e ter me deixado arrastar por algumas delas. Assim, pô, confesso que teve um momento em que eu achei que não ia ter mais jeito. Eu me lembro claramente, não sei se a gente tem tempo aqui, se eu vou me estender demais, tá? Não, temos sim. Mas, assim, anos atrás, houve aquele plano Collor, né? Assim, isso foi em 1990.
houve o plano Collor, que, de repente, congelou tudo que você tinha no banco, que eu tinha, que todo mundo tinha, que as empresas, pessoas físicas, todo mundo. A gente, de repente, se viu com o equivalente em dinheiro de hoje. Outro dia eu fui atrás de fazer o cálculo aí, um desses sites que faz cálculo de atualização monetária, era mais ou menos o equivalente a 30 mil reais. Então, não importa quanto você tivesse na conta, você ficou com, no máximo, 30 mil reais liberados. Ponto. É isso aí. E isso, uma empresa, a GM tinha 30 mil reais, eu tinha 30 mil reais, a minha empresa tinha 30 mil reais. Sim, cada conta bancária que você tivesse, você tinha, no máximo, 30 mil reais. O resto dos ativos que tivessem ali eram todos congelados, e foram todos congelados durante 18 meses. E eu me lembro que, naquela altura, apareceu uma oportunidade para eu já tinha largado a advocacia, mas apareceu uma oportunidade de eu fazer um trabalho como advogado para um cliente brasileiro que tinha negócio em vários países, e eu ia fazer um trabalho para ele em Nova York. E eu coloquei umas tantas condições para ele para ir. Primeiro, ele ia me pagar em dólar, tá? Tudo bem, ele me pagou o valor que eu pedi, não foi muito, mas eu pedi assim, eu quero ficar num hotel muito bem localizado, bom, de primeira categoria, com uma cama king size. Eu quero uma cama grande. Eu parecia, né, artista de popstar, né, rockstar. Pô, eu quero ir de classe executiva. Está aceito, as condições estão aceitas. Falei, ótimo, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar esta classe executiva, vai dividir em duas econômicas, porque eu vou levar minha mulher comigo. E eu falei para ela o seguinte, falei, olha, Nisso, nós vamos para Nova York, vamos aproveitar muito, nós temos lá 5 dias de hotel pago, as refeições todas pagas, não vai dar para a gente fazer compras, não vai dar para a gente fazer um monte de coisa, mas nós adoramos viajar, vai ser a última viagem internacional da nossa vida, nunca mais, porque daqui para frente nós vamos ser muito pobres, ou não vai ter jeito, eu não sei nem como é que eu vou sobreviver aqui, eu não tenho dinheiro, eu tenho que escolher se eu vou pagar o aluguel do escritório ou se eu vou pagar a folha, optei pela folha, óbvio, né? Fui despejado, né? Não cheguei a ser despejado porque meu sogro me ajudou, mas eu ia ser despejado, porque eu parei de pagar aluguel. Eu falei, daqui para frente nós vamos ter uma vida remediada, no máximo. Assim. Então, esquece, viagem internacional nunca mais na vida nós vamos fazer. Essa aqui é a última. Naquela crise era assim que eu estava vendo. De lá para cá nós fizemos, Vitor, umas 60 viagens internacionais. Tá? De bicicleta nós fizemos 15 viagens internacionais. Não tinha motivo para eu estar tão desesperado. Naquele momento eu estava tão desesperado como muita gente que eu vejo hoje à minha volta, achando o seguinte, acabou, o mundo acabou, nunca mais vai ser, nunca mais isso, nunca mais aquilo, eu nunca mais vou conseguir me reerguer. Era assim que eu estava me sentindo. Hoje eu olho para trás e falo, eu sou um idiota. Eu era um idiota naquele momento. Por quê? Porque não era nada daquilo. Porque, assim, de novo, eu não tinha perdido a minha credibilidade, que é fundamental, eu não tinha perdido o meu network, eu não tinha perdido o que eu sabia, meu conhecimento continuava na minha cabeça. Com isso, eu ia reconstruir, eu ia fazer alguma outra coisa. É óbvio que eu ia fazer. Olhando para trás, agora, como é que eu não vi? Só que naquele momento eu estava tão envolvido com o drama, com a coisa ruim, com essa coisa de olhar em volta e achar que está tudo péssimo, que está todo mundo está morrendo. Então, calma. Sabe assim, acho que primeira coisa, serenidade e foco e crença em você mesmo acima de tudo. E se cerque de pessoas nas quais você também possa acreditar. Exatamente isso, não tem? Essa Que crise vai aula. passar. Que Não, aula, Marcelo. cara, Muito obrigado. Imagina. Vitor, Então, eu te agradeço muito aqui. Eu acho que eu estourei o tempo longamente aqui, o tempo que você tinha planejado, mas eu falo pra cacete. Quem mandou você abrir não, o mas assim, microfone para mim? isso eu acho que é o principal. Você fala assim, a gente tem tempo? Fala, tem tempo. Por quanto que você quiser falar, a gente tem tempo. Porque a gente, mais do que tudo, está aqui para justamente aprender com você e absorver o máximo possível dessa sua experiência. A gente tem que valorizar muito essa experiência mesmo, porque pode ter cultura de experimentação, pode ter o que quiser, mas assim, a experiência é uma das coisas que a gente nunca vai poder desconsiderar. É verdade. Eu acredito, eu aprendo muito com os mais velhos que eu também. Então, perfeito. Queria te agradecer por tudo que você compartilhou aqui conosco e te desejar muito muito obrigado. sucesso nos negócios e na vida. Muito obrigado a você, muito sucesso e estou aqui à sua disposição para o que você precisar. Maravilha.
Obrigado.